Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Python. Começamos hoje o segundo módulo da quinta trilha aqui no nosso curso de Python. O foco aqui é banco de dados. Nós vamos fazer basicamente uma pausa, né, da linguagem Python e vamos dar uma olhadinha, né, nós temos, né, que entender a linguagem de manipulação, né, de dados, né, utilizada pela maioria dos bancos de dados, que é o SQL. Nós vamos dar uma olhadinha neste módulo aqui, os conceitos básicos dessa linguagem, porque nós vamos no próximo módulo, quando nós vamos utilizar, né, lá dentro do Python, o acesso ao banco de dados, nós vamos precisar, né, desses conceitos aqui da linguagem SQL, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha primeiro vamos começar com uma visão geral, e aí vamos ver a linguagem, mas digo aqui, né, a linguagem SQL tem muita coisa a ser vista. Nós vamos ver aqui apenas uma parte introdutória, só para que efetivamente a gente consiga fazer as manipulações de dados, né, com linguagem Python utilizando o SQL. Então é bem uma visão bem simples, né, bem focada aqui, ok? Então vamos começar aqui com uma visão geral, né, de banco de dados, né, que é uma linguagem de consulta sequencial, né, estruturada, né? Muito bem. Bancos de dados, né, de uma forma geral, a gente vê geralmente na faculdade, em cursos, né, de graduação na área de computação e informática, nós temos uma, duas, às vezes 3 disciplinas de banco de dados. Às vezes nós temos um curso, né, todo só de banco de dados, né? E se a gente pegar os principais livros, né, de bancos de dados, nós teríamos, né, mais ou menos uma sequência para ser estudado, começando lá com a arquitetura de banco de dados, o modelo, né, conceitual, aí vai para o modelo relacional, a álgebra e o cálculo relacional. Aí, efetivamente, nós entramos na linguagem SQL, que utiliza, né, todos esses conceitos anteriores aqui. E depois começamos com o projeto de banco de dados, técnicas de programação em banco de dados, terminamos com normalização e estrutura de arquivos. Bom, e tem muitos outros tópicos, mas a princípio, né, um curso de banco de dados completo teria, no mínimo, esses tópicos aqui. Nós vamos pular, né, vários deles e vamos direto lá para a linguagem SQL. Tá? Então, alguns conceitos a gente vai tentar explicar aqui no momento que nós precisarmos daquele conceito ali na utilização da linguagem SQL, tá bom? Mas fiquem à vontade, né? Esses aqui são alguns livros, né, que eu deixo aqui para vocês, que vocês podem acessar e efetivamente ter mais informações, tá bom? Vamos então começarmos, né, com uma visão geral de SQL. SQL, então, nós já falamos aqui, é um acrônico, né, de Sequential Query Language, ou linguagem, né, sequencial de consulta, ou de consulta sequencial. Né? Muito bem. Geralmente ela é dividida, né, em 5 ou às vezes 4, depende dos autores, né, 5 ou 4 módulos, né, que vocês estão vendo ali, ou subconjuntos, né, da SQL. Às vezes a gente encontra essas 5 divisões, que é o mais frequente, e às vezes a gente encontra assim, ó, essas 4 divisões, tá bom? Mas o mais frequente é encontrar com 5 divisões. O que é cada uma delas? A primeira delas, né, do lado esquerdo ali, é Data Query Language, ou seja, o DQL, né, ou linguagem de consulta de dados. É aqui que nós vamos, por exemplo, né, dado, né, toda uma estrutura, um banco de dados já montado, informações ali, nós vamos então consultar os dados. Um comando, né, que é muito utilizado, que faz parte deste subconjunto, é o comando select, por exemplo. Tá? Muito bem. Continuando, né, uma outra subdivisão é a DML, ou Data Manipulation Language, linguagem de manipulação de dados. Manipulação no sentido de, olha, eu vou inserir novos dados, eu vou alterar dados que já existem, eu vou deletar dados e assim por diante. Tá? Então é esse tipo de manipulação. E, consequentemente, os comandos, né, que correspondem nessa categoria, os principais deles são insert, update, delete, né, e assim por diante. Muito bem. Temos também a DDL, ou Data Definition Language, ou linguagem de definição de dados. Ora, é aqui então que nós vamos criar, por exemplo, as tabelas, é aqui que a gente vai eventualmente alterar uma tabela, é aqui que a gente vai excluir uma tabela e assim por diante, tá? Então é a Data Definition Language, os principais comandos create, alter, drop e assim por diante. E agora, né, esses dois últimos subconjuntos aqui, o DCL e o DTL, eles basicamente existem dentro de sistemas de bancos de dados, geralmente, né, em sistemas de banco de dados, que tem uma estrutura, né, de administrativa, né, por trás. Aqui basicamente é a administração do banco de dados, né, ou seja, é aquela ideia de controlar, né,
os dados aqui. Então, o Data Control Language, por exemplo, né, que é a linguagem de controle de dados, é aqui que, por exemplo, eu vou dar uma permissão para um usuário, eu vou fazer com que ele possa ou não utilizar aquela tabela e assim por diante. E no Data Transaction Language, é aqui que eu vou garantir, né, que a transação, né, ela efetivamente vai acontecer, e se acontecer, eu vou garantir que ela aconteceu corretamente. Eu posso, então, garantir, né, essa efetivação, né, com o comando commit, por exemplo, ou rollback, né, voltar atrás em todas as alterações que eu efetivamente fiz até aquele momento. Então essas são basicamente as 5 divisões aqui da linguagem SQL como um todo, tá bom? A linguagem SQL, né, é uma linguagem para que efetivamente ocorra o interfaceamento com os sistemas gerenciadores de banco de dados. Vocês estão vendo aqui, ó, uma figura, né, tem o SQL no centro aqui, e todos os bancos de dados, ou seja, aqui a gente está colocando apenas os principais, né, mas imaginem só que eu poderia então acessar todos os bancos de dados, né, utilizando a mesma linguagem. E é esse o grande potencial e efetivamente o que distingue, né, aqui a linguagem SQL e torna ela cada vez mais necessária, né, para o profissional aí que vai atuar no mercado. Então, o SQL, com poucas variações, você consegue então estar utilizando qualquer banco de dados, tá? Então a SQL é uma linguagem de consulta interativa, né? O usuário vai teclar então os comandos e um editor, pode ser num editor interativo ou por meio de programação, né? E aí ele faz basicamente as consultas ali aos dados. Então a gente já vai ver uma figura, né, aonde você vai digitar, né, uma expressão, essa expressão vai, né, para o gerenciador então analisa aquela informação, faz então as consultas, ou seja, os comandos, né, na base de dados e dá o retorno para quem solicitou, né? O SQL é uma linguagem que serve para consulta, administração e gerenciamento de banco de dados. Nós vamos ver aqui, basicamente, a parte de interação com o banco de dados, né, essencialmente aí, consulta, né, manipulação de dados e assim por diante, tá? E o SQL é uma linguagem cliente-servidor, tá? Aqui vocês podem ver nessa figura aqui, né, basicamente tem uma instrução SQL, né, e essa instrução SQL, então, ela é enviada, né, para o banco de dados e aqui dentro, né, o gerenciador de banco de dados vai analisar aquela instrução, vai proceder aqui, né, a execução desses comandos, né, ou dessa instrução e vai então retornar para os usuários, né, exibindo aquele determinado resultado. Então os comandos podem ser escritos em mais de uma linha. As cláusulas diferentes geralmente são utilizadas e colocadas, né, em linhas diferentes, como por exemplo aqui, olha só, select, né, alguma coisa aqui, from cliente. Então eu estou em 2 linhas aqui. Eu poderia também estar numa mesma linha, ó, select asterisco from clientes. Os comandos não são case sensitivos, ou seja, tanto faz eu escrever em maiúscula ou minúscula, tá? E eu posso utilizar tabulações, tá bom? Então é basicamente isso que nós vamos trabalhar. Então a gente vai aprender como fazer essas consultas utilizando então SQL. E para tanto, né, nós vamos utilizar primeiramente, né, um ambiente visual e depois nós vamos fazer, né, mais interativamente ali na linha de comando, tá bom? Vejo vocês então na próxima aula para começar aí a trabalhar com SQL. Um abraço, tchau!